Bom, a gente vai continuar a ver mais agora falando de diabetes, gente. O Ministério da Saúde divulgou que nos últimos 10 anos o número de pessoas com diabetes aumentou 62%. E nós, mulheres, somos o grupo mais afetado. 1 em cada 10 mulheres tem diabetes. A doutora Mari Cassol é endocrinologista e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com os brasileiros. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Imagina, então eu acho que para a gente começar, vamos explicar o que é a diabetes. A gente costumeiramente fala, né? O açúcar no sangue, é isso mesmo? É isso, trocando em miúdos, digamos assim, mais facilmente para o entendimento, né? Nós temos 2 tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é o diabetes infanto-juvenil, que tem uma causa imunológica e que normalmente se inicia tratamento com insulina já no diagnóstico. E o diabetes tipo 2, que é já o diabetes do adulto, que são responsável por 90% dos casos de diabetes. Então, a grande maioria são diabetes tipo 2. E é o tipo de diabetes que está mais associado com hábitos de vida também, com o aumento da obesidade. Então, esse aumento da incidência de diabetes tem a relação direta com o aumento da incidência de obesidade. Isso no Brasil e no mundo. Bom, e esse açúcar vai para o sangue pela alimentação mesmo? Na verdade, é um problema que surge, são 2 problemas básicos. Um problema, que no tipo 1, na verdade, é a deficiência da função do pâncreas de produção de insulina. Exclusivamente esse problema é no tipo 1. No tipo 2, nós temos as 2 coisas. Nós temos a resistência do organismo à ação da insulina. O organismo mais obeso, ele fica mais resistente à ação da insulina. E, ao mesmo tempo, pelo perfil genético, aquelas pessoas que têm mais tendência, elas vão ter já uma falência de produção de insulina no pâncreas. Então, existe um mix dessas 2 coisas, diminuição da produção de insulina e aumento da resistência. Normalmente começa pelo aumento da resistência e ao longo dos anos, né, vai se desenvolvendo essa diminuição da função do pâncreas. Então, diminuição da produção da insulina, que é o hormônio fundamental para que a glicose saia do sangue e entre nas células, que é a fisiologia normal. Se não houver essa ação adequada da insulina ou a produção adequada da insulina, a glicose não entra nas células, fica no sangue e aí vai causando complicações porque vai passando em vários órgãos, vai ficar circulando, vai passar nas microartérias da retina, vai ficar passando na circulação renal, tanto na macrocirculação também, do coração, do cérebro, e aí vão surgindo as complicações ao longo dos anos. Por isso que a gente ouve casos de pessoas que têm diabetes e ficaram cegas, perderam a visão por conta do diabetes. Então, é toda uma consequência disso que você está falando. É toda uma consequência. E o problema maior que a gente vê do diabetes é que realmente ela é uma doença silenciosa. Então, nas fases iniciais, ela não dá sintoma nenhum. E muitas vezes, se a pessoa não fizer o exame de sangue, ela não vai saber que tem. Ela vai levar muitos anos para que isso apareça, que apareça algum sintoma. Ou, às vezes, vai diagnosticar já quando tem alguma complicação, né? E as complicações que a gente ouve mais falar, até tu comentou, que seria perda de visão, insuficiência renal, problema de cicatrização, não são as mais comuns e não são as mais precoces. A maioria das vezes, o diabético tem infarto, tem derrame. Então, a maior causa de mortalidade do diabético é a doença cardiovascular. Então, são os infartos e os derrames, né? Que até acho que no início do programa foi falado. Então, realmente, a gente tem que atentar que essas doenças, elas podem ter como base a hipertensão, o colesterol elevado e o diabetes. Beleza, a gente já tem participação pelo telefone aqui para fazer uma pergunta para a doutora. Boa tarde, quem está falando? Oi, é Marisila. Oi, a senhora está falando da onde? Daqui mesmo, aqui pertinho. Que bom. Então, qual é a sua dúvida aí? A minha mãe faleceu de diabetes faz 7, 8 anos. E eu queria saber se na minha família todos têm, se eu vou ter ainda, se eu vou ter também. Porque eu fiz o tratamento com a médica, consegui ter 20 quilos, porque ela falou que eu queria ter... A gente está com um probleminha aí no nosso telefone, então vamos ajustar a ligação para a gente conseguir entender a pergunta direitinho, tá? Daqui a pouquinho...
Voltamos daqui a pouquinho, então, se a gente conseguir restabelecer o contato aí com a nossa telespectadora, tá? A Zilma Piva está dizendo que é muito bom esse tema aqui, realmente falar de saúde sempre muito importante, né, Zilma? Tiele Prestes também adora o programa, assiste todos os dias. E a Janice Inhaia também está conosco aqui pelo Facebook. Você pode participando pelo nosso WhatsApp 98405-2073, nosso Facebook, pela nossa live Ver Mais Oeste e também pelo telefone fixo, se você quiser participar com a gente, fica à vontade, 3319-2500, né? Achei que estava errado, não, mas é isso aí, 3319-2500. Muito bem, doutora, a gente falou que 62%, aí foi 61,8% na verdade, né, que cresceu o número de casos de diabetes no Brasil nos últimos 10 anos, dado do Ministério da Saúde. Na nossa região, a gente percebe um aumento também? Nós temos acompanhado, mas a gente não tem estatísticas populacionais da nossa região. O que a gente acompanha é que anualmente existe um ajuste nacional dos dados, né? E realmente está aumentando além da previsão, né? Porque o IDF, que é o International Diabetes Federation, ele cada ano ele libera um mapa com as prevalências mundiais e tem aquela estimativa de incidência para 20 anos. E a gente já chegou praticamente numa estimativa que era para 10 ou 15 anos à frente. Então, realmente é uma doença progressiva e se observa que na região, aqui no Brasil, na América Central, a evolução ainda não estacionou. Né? Em alguns países da Europa já houve uma diminuição dessa progressão, ou seja, eles já se deram conta, já mudaram os hábitos, né? Já controlaram melhor os índices de obesidade, mas a gente aqui ainda está em fase de expansão, digamos, né? Ainda tem muito caso não diagnosticado, mais da metade dos casos não sabem que tem. Então, por isso que todo ano existe a campanha do Dia Mundial, dia 14, agora de novembro, foi o Dia Mundial de Diabetes, né? E se fala bastante, se tenta trazer esse tema também, né, no mês de novembro, que inicialmente o Novembro Azul era da diabetes, e aí acabou ficando mais com a saúde do homem, enfim, se perdeu um pouquinho. Mas, realmente, a gente tem que chamar a atenção do que existe a doença, que é para fazer o exame, claro, né? Então, aquelas pessoas que têm mais de 45 anos devem fazer o exame. Né? A glicemia é um exame simples, tem no posto de saúde, né? É um exame bastante acessível. Aquelas pessoas que têm hipertensão arterial, têm aumento dos triglicérides no sangue, estão acima, né? Ou estão acima, Porque daí eu estava pensando, se tiver tudo junto, aí, meu Deus do céu, né? Mas maior ainda, exatamente, sim. Aumento dos triglicérides, aquelas mulheres que tiveram crianças com mais de 4 quilos, né? Tiveram diabetes na gestação, porque o diabetes gestacional, ele já é um sinal de que existe um probleminha que está se manifestando durante a gestação, mas que pode vir a se manifestar novamente ao longo dos anos. Né? Basicamente, esses são os casos que a gente recomenda, né? E quem tem histórico familiar, tem um pai, uma mãe, um avô, um tio com diabetes, também tem que ficar mais atento, porque é uma doença que existe, né, uma correlação grande à genética. Beleza.